Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Ser Além. Meu nome é Daisy e eu estou aqui com o irmão Daniel. Oi, irmão. Olá, irmã Daisy. E o tema de hoje é o seguinte: os religiosos extremistas sofrem após o desencarne? Então, esse é um tema que intriga bastante quem estuda sobre espiritualidade, quem acredita, na vida eterna. Porque, irmão, o tempo inteiro, na verdade, a gente vem falando aqui nos nossos vídeos do perigo dessas prisões que muitas vezes as religiões causam nos encarnados e querem realmente levar o indivíduo por aquela fé cega, que vocês também falam muito com a gente. E aí surge esse questionamento. Como que ficam as pessoas que frequentam a religião, que é mais extremista, que é mais fechada, e que após o desencarne ela percebe que ela continua vivendo, que ela continua existindo no plano espiritual, né? E que vai posteriormente voltar a reencarnar. Então, existe uma confusão mental com essas pessoas? Acontece isso ou não? Ou após o desencarne pode haver ali alguma coisa que aconteça para que ela não siga essa confusão? Bom, a gente tem que ver a questão do extremismo. Isso não cabe em lugar nenhum. Até a alegria, se você buscar o extremo, ela vai levar você a um desequilíbrio. Nada serve aos extremos. Tudo precisa estar dentro de um equilíbrio. E essa visão de equilíbrio tem que partir do contexto do que é bom para mim, é bom para o outro. Primeira coisa é o respeito ao livre-arbítrio, sua fonte de escolha, seja em qualquer religião, cada um com a sua. É ser radical nisso e acreditar que sua religião é que vai te levar aos céus, esses pensamentos e esses comportamentos extremistas, você está fazendo o percurso contrário. Mais distante você vai ficar desse suposto céu, que é um céu de consciência, não é um céu físico. Está tranquilo com a consciência que se quer viver o céu. Então, não tem por que você querer pregar, exigir que o outro acredite naquilo que para você, na realidade, se você aquietar a sua mente, você vai ver que não tem sentido. Conhecemos pouco de nós, vamos conhecer muito menos do outro e muito menos da intenção do divino para conosco. Então não tem por que a gente ficar discutindo isto. Nossa vida, ela segue de acordo com as nossas crenças. Nós vivemos de acordo com as nossas crenças. Então, eu acreditar, eu querer, mas não eu impor em cima do outro a minha visão, querer que ele viva aquilo. Porque que sentido teria você de fazer as minhas vontades? Você não daria um passo na sua evolução. Só vai dar passos na sua evolução quando você faz as suas escolhas. Então, as religiões, elas falham muito nisso. Aquela coisa impositiva, né, muito focada para não dar espaço ao indivíduo de pensar nele, nessa ligação com o universo e com o divino. Ele ter a unidade dele mesmo ali pronta para ser questionada por si mesmo através de suas escolhas. Então, muitas coisas aí acabam ficando pelo caminho. E as guerras são muitas vezes motivadas por esse extremismo religioso. Fazendo um gancho, irmão, do que você falou, se as religiões, né? Porque a gente sabe que hoje no planeta, né, até de acordo com a cultura também do país, existe uma diversidade muito grande de religiões. Se essas religiões tivessem como base o que você falou, do livre-arbítrio, de permitir que a pessoa faça as suas escolhas, do respeito, das leis naturais, será que traria um pouco mais de liberdade, de entendimento para os encarnados conseguirem, assim, viver de uma maneira que realmente chegaria à evolução? Porque eu não sei se é impressão minha, mas às vezes parece que essa questão das religiões atrasa um pouquinho a evolução da humanidade, não colocando como desculpa, porque existem muitas pessoas que estão nessas religiões, mas que também fazem muito para o seu próprio crescimento. Mas às vezes eu tenho essa impressão, porque meio que acontece isso que você falou, não dá espaço para o indivíduo pensar, cria um molde para a pessoa seguir e ela não tem a própria liberdade de fazer as suas escolhas, de ver o que é bom para ela, porque ela acredita também, né, como você falou, da crença. Ela acredita naquilo e vai seguir aquilo.
E uma grande parte dessas religiões prega que elas são intermediário entre você e Deus. E não existe isso, intermediário. Você tem a condição de estar com Deus, de falar com Deus, de ouvir Deus, de sentir Deus. Então não é qualquer um que se coloca em cima de um altar que vai ser superior a você. É só você se colocar dentro do seu interior ali e se permitir que você vai ouvir tantas coisas maravilhosas e você vai poder decidir a sua vida. Mas sem isso, esta visão castradora que muitas vezes as doutrinas religiosas pregam é para manter os seus fiéis ali cativos, sabe? Ele ter um domínio sobre eles. Se abre com esta visão. Olha, você vai buscar, através da sua unidade, a entrar em contato com Deus, através do seu silêncio, a conversar. Vamos aqui nos reunir, cara, não é? Qual é a sua vontade, qual é a sua escolha, qual é a sua visão? Não impor. Isso destruiria os grandes impérios religiosos. Irmão, é muito triste que tudo é em nome de Deus, né? E eu lembrei logo do Homem-Bomba. Eles fazem a oração, né? Isso é verídico, né? Além de cometer o suicídio, comete um homicídio. Praticamente desencarna ali. Aí fica, depois seria interessante discutir sobre isso, né? A questão da lei de causa e efeito daqueles que estavam ao redor dessa pessoa que cometeu. Então, ele acha que explodindo vai salvar, é o salvador. Então tem aquelas políticas, aquelas regras que eles definem lá. Não só isso, como também a questão do líder, né? Porque um líder extremista, ele se compromete com todas essas pessoas, mesmo essas pessoas tendo o livre-arbítrio de segui-lo, você entendeu? E ele se compromete com essa falange de pessoas. Se eu estou em uma família e minhas ações e meu pensamento pode prejudicá-los, imagine um líder que coloca certas regras e confundem certas pessoas, mesmo aquelas querendo seguir pelo seu livre-arbítrio. Ela não se compromete com aquela falange de espíritos. Como é que fica o comportamento desse novo espírito nas futuras reencarnações, entendeu? Nós temos a responsabilidade sobre as nossas decisões. É intransferível. Mas aquele que supostamente induziu através de sua liderança, de sua crença, outros a cometerem atos ilícitos, ele também compromete a sua consciência. Isto ele não está isento. Um comprometimento passa a ser de grande, dependendo da quantidade, do nível de entendimento dos seus seguidores, também. É o peso, que nós carregamos quando fazemos as nossas escolhas. E também uma coisa que a gente fala bastante, que a gente pode trazer aqui, irmão, é a questão do livre-arbítrio. E as religiões, muitas vezes, elas retiram esse livre-arbítrio, elas bloqueiam. Então, o indivíduo, muitas vezes, não tem a autonomia de pensar, de poder decidir o que é realmente bom para a vida dele. Ele apenas segue aquele roteirozinho que a religião passa de como que tem que ser a vida, do que tem que fazer, do que tem que deixar de fazer. E se cria realmente uma prisão, uma ilusão, né? Podemos dizer assim também. Se fosse, digamos, né, talvez no mundo perfeito, as religiões tivessem como base a questão do livre-arbítrio, o respeito e o ensino das leis naturais, será que nós encarnados poderíamos ter mais chances de evoluir mais rápido, de entender melhor o processo? Evoluir? Não queria se falar assim rápido. Mas evoluir, seguir uma estrada sem muitos percalços, sem muitos sofrimentos. Porque se você conhece a verdade, mas não a verdade que o outro impõe, mas a verdade que você vai conduzir através de sua mente. Eu digo a você, olha, você pode comer um cascalho que vai lhe fazer bem. E você vai comer, você é responsável, não tem lógica. Não é? Mas senão você não vai ser salvo, você vai e come. Isso vai provocar um problema, pode levar você a doenças. Então, esta é que nós falamos. O indivíduo não deixa espaço, na maioria dessas doutrinas religiosas, não deixa espaço para o indivíduo ser ele pensar por ele mesmo. Por exemplo, vocês também trazem para a gente, né, a questão da meditação, do momento de meditação, do silêncio interior, que é onde a gente pode se conectar, né, mais fortemente com Deus. Então, talvez também exista aquela questão do poder, porque seria libertador
dizer às pessoas que elas não precisam estar numa igreja ou num templo, o que quer que seja, que elas não precisam exatamente de um líder para estar indo até Deus, porque se coloca esse intermediário e vocês sempre falam que não existe, né? Que a gente tem contato direto com Deus, não precisamos de intermediários. Estar entre pessoas que congregam na mesma direção, fortalece, mas não para uma questão impositiva, que você vai ter que fazer a vontade do outro, vai ter que acreditar naquilo que o outro impõe sobre você. É a questão também, irmão, é a comercialização, né? Virou um comércio. Na verdade, desde a época de Jesus, né? Já era um comércio. E justamente pensando aqui, não dá espaço para que as pessoas possam pensar, refletir, analisar, ter o seu momento íntimo, o seu momento interno. Se nós observarmos, tem a questão, tudo envolve certos textos e as pessoas, esses líderes, leem o texto como se as pessoas não tivessem o poder de analisar, de traduzir, de verificar. E ele traduz, olha, Deus me deu a palavra e aqui e tal. E tem pessoas que eu conheço que são tão fanáticas, tão voltadas, que não fazem nada se não falar primeiro com o líder. Não, eu não posso fazer porque... Não, primeiro vamos falar com ele, ver se faz sentido. Quer dizer, praticamente entregou a vida à pessoa, àquele líder, né? E eu não posso mais tomar as minhas próprias decisões porque posso estar infringindo as normas da igreja. Não tem sentido ali mais. Existem momentos que o indivíduo ele se mostra fraco para enfrentar isto. Vamos dizer que a vida não deixou muito espaço para ele raciocinar, para ele fazer uma meditação, respirar, fazer essa conexão consigo. Então ele está para o mundo e aquilo é como ele saísse desse torpor do dia a dia e fosse para uma doutrina religiosa e ali encontrasse um conforto, um alívio. Mas tudo isso, se ele não faz dentro de si mesmo esta ligação de ver se aquilo é correto, se é mesmo aquilo que ele quer, né? Que tem algumas coisas que tem que ser analisado. É correto? Sim. É bom para o outro, mas para mim, será que é bom? Uma frase também, irmão, interessante, que tem muito a ver com o tema, é uma frase que foi dita por Chico Xavier, que ele disse o seguinte: se Allan Kardec tivesse escrito que fora do espiritismo não há salvação, eu teria seguido por outro caminho. Graças a Deus ele escreveu fora da caridade, ou seja, fora do amor não há salvação. Então, acredito que, como você veio falando, Arthur, também, não importa se é desta ou daquela religião, né? Não tem, primeiramente, não tem que ter... Bem. Exato. O que importa é as nossas ações, né? Se o espiritismo dissesse isto, cairia no mesmo conto das outras doutrinas religiosas, né? Não tem porquê. Isto é para levar o indivíduo a pensar, a raciocinar e a fazer as suas escolhas. Mas a condição única para a nossa elevação é a prática do bem. A gente está aqui, tudo bem que estamos falando dos religiosos extremistas, mas aproveitando que a gente está falando aqui, existem muitos ateus que praticam muito mais a caridade do que os ditos religiosos, né? Porque não tem praticar nada a o ver. bem não tem nada a ver com religião, porque tanto se mataram e ainda matam em nome de Deus. Exato. Isso não é um bem. As guerras são geradas em torno disso, das religiões. A palavra religião, a gente traz aqui um pouquinho também de explicação, ela deriva do latim e significa religare, religar, voltar a ligar, ou seja, ligar a Deus. E a busca pelo poder, né, que o homem tem, irmão, parece que se perdeu esse significado. Então, como que isso vai ter um fim? As religiões, dessa forma que a gente está trazendo aqui, a religião que cega, que prende e tudo mais, vai ter um fim no planeta Terra? Ou realmente isso ainda está sendo necessário devido à nossa energia mesmo e vibração do planeta? Nós acreditamos nos espíritos, né, que estão renascendo com a outra visão a respeito de que é elevar através das experiências corpóreas. Então, os espíritos que estão nascendo para vocês aí são seres que estão no processo de reencarnação, buscando mudar essa história. Isso vai acontecer, está acontecendo. Chega num ponto que ele não se sustenta mais, aí tem que se reorganizar e buscar transformar a sua visão e as suas falas a respeito dessa evolução. Então, acredito que com o passar do tempo, né, nós vamos conseguir vencer isso aí.
Então, queria agradecer a todo mundo, né, que está aqui assistindo o vídeo. Se você gostou, curte, comenta o que você acha em relação a esse tema, se você já passou por alguma situação dessas que a gente já falou aqui. E pode também sugerir pra gente outros temas. Então, queria agradecer, irmão, você, Arthur, e por favor, que você dê as considerações finais sobre o nosso tema. Esse tema é importantíssimo quando foi falado, não é? Porque nós estamos aqui para julgar as pessoas, nem tampouco os líderes. Cada um que assuma a sua responsabilidade para com sua própria consciência. Mas fazer um convite para que você busque, através do seu silêncio interior, através da meditação, a conversar consigo. Conversar mais consigo para você estar determinando, não é, os passos na sua vida agora e que possa tirar bons frutos, sair desse mundo de tantas informações que hoje está aí e focar um pouco em si. É uma boa direção para você se dar bem na vida. Paz.